Olá, eu sou Ana Carolina Lima, sou pedagoga. Bem-vindos a esse canal. Eu falo sobre educação e práticas baseadas em evidência na educação. E eu tô aqui no YouTube porque eu entendi que eu preciso falar para o máximo de pessoas possíveis o que eu gostaria de ter aprendido na faculdade. Isso porque eu quebrei muito a cara como professora alfabetizadora. Eu tive muita dificuldade em alfabetizar meus alunos. Eu demorei a entender que o problema estava na minha formação. Demorei a entender que, na verdade, haviam formas bem mais simples de alfabetizar. E, principalmente, os meus alunos com dificuldade de aprendizagem, meus alunos TEA, TDAH, alunos com deficiência intelectual, todas essas foram os que mais sofreram enquanto eu era professora alfabetizadora, porque eu desconhecia o que funcionava, como alfabetizar de forma mais objetiva. E o mais grave de tudo isso é que eu não estou sozinha. O mais grave é que muitas pedagogas e pedagogos, professores formados, professores alfabetizadores por aí não sabem disso também, porque é um problema, o buraco é mais embaixo, digamos assim. Então, a minha missão aqui no YouTube é mostrar isso para as pessoas e eu vou aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu descobri recentemente. Então, começando com o que eu deveria ter aprendido na universidade, acho que o primeiro ponto é que quanto mais a ciência avança sobre a alfabetização, mais fica evidente algumas lacunas na formação de pedagogia. Okay? Nós já temos estudos que mostram com neuroimagem, como o cérebro aprende a ler. Já temos estudos experimentais, escolas públicas e particulares no Brasil, internacionalmente, que demonstram quais habilidades sustentam a leitura e a escrita também. E já temos também estudos que mostram quais práticas têm validação experimental e quais não têm. Então, tudo que eu estou comentando aqui, por mais louco que pareça, não me foi apresentado no curso de pedagogia. Eu vou mostrar algumas dessas coisas aqui para você. A primeira coisa sobre interessante observar que isso não é um problema só do Brasil. Isso vários países ao redor do mundo têm já reestruturado seus currículos depois de diversas descobertas. Já temos ali 30, 40 anos ou mais de acúmulos de estudos que são chamados de ciência da leitura, e eles vêm da neurociência, ciência cognitiva da leitura, até mesmo psicologia comportamental, várias áreas juntas, psicolinguística, várias dessas áreas juntas, que vem descoberto, testado, e alguns países se orientam por essas descobertas, outros não. Saiu um estudo nos Estados Unidos, vou até falar aqui para vocês especificamente, ele foi publicado pelo National Council on Teacher Quality, por isso tem aqui NCTQ, e ele avaliou 693 programas de formação de professores do ensino fundamental nos Estados Unidos. O objetivo desse relatório era identificar quão bem os cursos de formação de professores estavam, de fato, preparando os professores. Então, eles analisaram cursos de pedagogia do lado dos Estados Unidos, 693 cursos eles analisaram, e eles basearam-se em 5 componentes: consciência fonêmica, fônica, no caso, fônica seria a base fonológica, né? Conhecimento da base fonológica, fluência, vocabulário e compreensão. E o que eles observaram é assustador. Só um parênteses, é que eles se basearam nesses 5 componentes porque hoje já é um consenso na literatura internacional que esses 5 pilares são fundamentais para a alfabetização. Então, hoje, esse é o consenso da ciência da leitura atual. Esses são os 5 pilares. Então, eles investigaram, eles analisaram 693 programas de formação de professores nos Estados Unidos para ver se esses programas contemplavam esses 5 pilares. E é assustador o que eles descobriram. Vejam só. Eles deram uma nota de A a F para dizer o quanto adequado estava o programa baseado nesses 5 pilares. Então, a nota A era muito adequado, né? A ou A mais. A nota B, com cobertura consideravelmente boa dos 5 pilares. Nota C, preparo mediano, ou seja, já apresenta ali lacunas significativas. Nota D,
programas com desempenho insatisfatório ou deficiente, então já é grave já. E nota F, falha grave. Existe ali uma falha severa na formação, não tem ali os pilares, os 5 pilares. E é assustador ver o resultado, vocês já podem ver aí pelas porcentagens que a maior parcela dos cursos avaliados falha severamente na formação. É assim chocante que mais da metade dos programas avaliados, ou seja, 51%, receberam notas D e F. A principal conclusão apontada pela análise é que os professores acabam ensinando com base naquilo que aprenderam na universidade, que a gente já viu que não são esses 5 pilares, certo? E devido a essas falhas curriculares severas, a consequência direta é a formação de docentes despreparados para ensinar leitura de forma eficiente. Um outro ponto muito curioso é que esse estudo também constatou que o componente que os cursos mais falham, com mais frequência falham em abordar, é a consciência fonêmica. 1 em cada 3 programas não inclui prática e aplicação dos componentes essenciais de leitura na formação do docente. Porém, o mais assustador dessa história é que isso não é particular dos Estados Unidos. Esse estudo lá nos Estados Unidos mostrou esses resultados alarmantes na formação de professores. Não é à toa que há tantos anos os Estados Unidos decaíram bastante nas avaliações internacionais de leitura e escrita. Não é à toa. E eles estão correndo contra o tempo, trabalhando para mudar essa realidade, porque o número cresceu, há anos já vem crescendo, o número de crianças semi-analfabetas, adultos semi-analfabetos nos Estados Unidos. E depois desse relatório ficou claro um dos grandes motivos, a formação de professores. E agora, voltando para o Brasil, é aqui que eu até fico um pouco preocupada, porque eu já venho falando sobre esse assunto no Instagram faz um bom tempo. O meu Instagram é analima.professora, e eu recebo várias críticas, porque as pessoas querem sempre me dizer que o problema não é a formação de professores, e que o problema é falta de investimento, o problema é, vários outros problemas. Tem criança que não tem o que comer, tem escola que não tem banheiro, e é verdade, tudo isso é verdade. Isso agrava bastante a situação. Mas não podemos deixar de negar que temos um problema grave na formação do Brasil também, porque é comum ouvirmos, eu falo isso porque eu sou pedagoga e eu ouvi isso no meu curso de pedagogia, que o português é uma língua com sílabas salientes. Tem até pessoas que falam que o português é silábico, mas há muitas pessoas que dizem, na verdade, todas as línguas são silábicas. Então, não é essa a questão. Mas como o português tem sílabas muito salientes, faz sentido você partir das sílabas para alfabetizar. Então, no Brasil, é muito comum professores usarem o método silábico para alfabetizar. E outro ponto que é muito comum ouvirmos também é que há muitos estudos que falam sobre a importância de alfabetizar partindo da base fonética, dos fonemas, né? Na verdade, partindo dos fonemas, que os fonemas são os menores sons da fala. Então, é entender, por exemplo, que a palavra K é formada pelos fonemas K, Z, A. Então, esses são os fonemas da palavra casa. Partir dos fonemas é muito mais eficaz, isso já é um consenso na literatura atual. Mas, por algum motivo aqui no Brasil, existe eu não sei o que acontece, mas em todo lugar que você lê textos orientadores para professores, eu vou mostrar isso nesse canal aos poucos, ok? Mas textos orientadores para professores, nós encontramos o tempo todo formação de professores, pessoas da academia dizendo que não devemos partir dos fonemas, e sim das sílabas com as crianças. Só que nós já temos estudos brasileiros mostrando que, na verdade, partir das sílabas é muito menos eficaz. Leva mais tempo, é mais trabalhoso. E partir dos fonemas, você tem resultados muito melhores. E eu vou mostrar isso para vocês hoje. Temos esse estudo aqui do Dr. Renan Sardiani, foi publicado, essa foi a tese de pós-doutorado dele, que foi feita na USP. Ele acompanhou 90 crianças de uma EMEI na cidade de São Paulo, separou as crianças em 4 grupos. O grupo não recebeu nenhuma intervenção, a gente chama isso de grupo controle.
Então, o grupo não recebeu nenhuma intervenção, apenas se encontrava com o pesquisador para ficar desenhando. Outro grupo recebeu intervenção a partir das sílabas, então, método silábico, ele fez um treino partindo das sílabas com essas crianças. Um outro grupo partiu dos fonemas, então ele fez ali um treino de correspondência, letra e som partindo dos fonemas, né? E um outro grupo também partiu dos fonemas, porém ele teve um foco com gestos articulatórios, que é mostrando a boca, né, mostrando imagens da boca, para que a criança fizesse essa correspondência, letra e som e gesto da boca. Por exemplo, entender que os lábios se fecham para fazer ma, né? Então, não é só dizer que o som do M a letra M tem esse som, mas também é mostrar na boca como o F. Não é só dizer que o F tem esse som, mas é mostrar na boca que os dentes tocam os lábios. Então, é esse trabalho com os gestos articulatórios. E qual foi o resultado? Depois de 6 sessões, apenas 6 sessões curtas, com essas crianças, e foram grupos aleatórios, ok? Foram grupos sortidos. Depois de apenas 6 encontros, os resultados foram que crianças que partiram dos fonemas tiveram leitura e escrita significativamente superiores aos grupos que partiram das sílabas. Isso em pouquíssimo tempo. Veja só no gráfico a diferença. Mesmo o português sendo uma língua com sílabas salientes, a partir dos fonemas deu muito mais resultado. O grupo das crianças que teve o treino com gesto articulatório teve também resultados melhores em comparação ao outro grupo que só trabalhou fonemas. Mas quando você junta os 2 grupos que partiram dos fonemas, assim, é muito diferente o resultado. E o que eu acabei de comentar, né? Então, o grupo que partiu dos gestos articulatórios também, não só dos fonemas, foi o grupo que teve o melhor desempenho de tudo. Por quê? O som, para as crianças no geral, ele é invisível. É muito difícil para a criança memorizar só pelo som. Mas quando você usa a imagem, como você usa a boca como uma pista visual, isso facilita a criança lembrar no futuro. Não só a pista visual, mas tem a pista sensorial também, do toque, de colocar e sentir a mão na garganta para diferenciar o F e o V, por exemplo, porque o F não vibra, mas o V vibra. Apesar do gesto articulatório ser o mesmo, tem toda a vibração. Então, tudo isso serve como pistas para as crianças se lembrarem no futuro, para fazer essa correspondência letra e som. Um outro estudo que nós temos, feito também com crianças brasileiras, esse estudo foi publicado na Springer Nature, com 134 crianças brasileiras, mostrou que manipular os sons prediz sucesso até mesmo em matemática. Fica claro, a partir dos fonemas, ele é um preditor universal, ele é mesmo um pilar cognitivo central. Ele influencia tanto na leitura quanto na escrita e até na fluência aritmética. Foi o mesmo resultado que a gente teve no estudo de 2016 do Sardiani, né? Esse outro estudo aqui de 2020 mostrou a mesma coisa e ainda mostrou impacto em influência aritmética. Teve um outro estudo também aqui no Brasil, feito com crianças brasileiras de escola pública também, crianças da pré-escola, que mostrou que, esse é de Cardoso Martins, da Cláudia Cardoso Martins, que mostrou que apenas saber o nome da letra não é suficiente. Crianças que conhecem a letra T, elas até conseguem escrever a palavra telefone, por exemplo, porque o nome T da letra ajuda a pensar em telefone. Mas, se ela não souber o som da letra T, que é T, ela não consegue escrever, por exemplo, tartaruga, porque ela não identifica que o tartaruga é da letra T. Então, esse estudo mostrou que é importantíssimo partir do som, mais uma vez. Apenas conhecer as letras não é suficiente. Então, a gente já tem... Esses são só alguns estudos, existem mais estudos, mas eu quis trazer para vocês para mostrar que nós temos estudos feitos com crianças brasileiras que demonstram justamente a importância de partir do som da letra, de desenvolver consciência fonêmica, e como isso é eficaz mesmo o português sendo uma língua com sílabas muito salientes. O ponto que eu quero chegar é que, apesar de termos esses estudos aqui com crianças brasileiras, e apesar de já termos todas as evidências apontando de como deve ser feito o ensino, como deve ser feito a alfabetização, nada disso é apresentado nos cursos de pedagogia.
é surreal. Eu não tive contato com nenhum desses estudos durante a minha graduação e eu não fazia ideia de que era simples dessa forma. Eu tive dificuldade por anos, e pior do que isso, os meus alunos tiveram dificuldade por anos. Alunos que passaram por mim foram para o segundo, terceiro ano sem aprender a ler e escrever adequadamente, porque eu não sabia da importância desse treino dos fonemas, o treino da correspondência entre letra e som específico. Bom, vamos lá. Hoje nós temos uma síntese de evidências que demonstram que, apesar de termos línguas silábicas, não devemos partir das sílabas. Nós precisamos, hoje, o que os estudos apontam é que o cérebro precisa decodificar o fonema, fazer essa correspondência letra e som, para ganhar autonomia. Quando você parte das sílabas, você tende, na verdade, a sobrecarregar a memória da criança, a memória de trabalho, e gera imprecisão ortográfica, porque o mapeamento ortográfico, que é o que precisa acontecer, ele ocorre com esse treino de correspondência letra e som, com o desenvolvimento da consciência fonêmica, de fato. É muito mais difícil de acontecer o mapeamento ortográfico, que é a criança ter essa cola mnemônica, né, uma cola entre grafia, entre ortografia, escrita e leitura, ela vai ter essa cola, né, no cérebro, digamos assim, de forma que ela consiga ler com rapidez e na hora de escrever, produzir uma escrita ortograficamente correta, se for feito essa alfabetização que faz o treino da consciência fonêmica, depois treina a fluência e, ao mesmo tempo, ensina ortografia também. Só que muitos cursos ignoram essas evidências, ignoram os estudos experimentais atuais e, infelizmente, nós temos hoje no Brasil uma confusão entre exposição a textos e ensino de leitura. Foca-se muito no colocar a criança dentro de um contexto letrado e possibilitar situações, experiências de letramento. Então, ela vai ser exposta a revistas, livros, o professor vai ler bastante para ela, mas isso não é suficiente. Essa exposição a textos não é suficiente. E, além disso, no Brasil, tem-se muito hábito de colocar as crianças para ler sem elas saberem ler. Acredita-se que ela vai aprender a ler lendo, mas não é assim que funciona. Existe um treinamento, a criança precisa primeiro saber fazer bem essa correspondência, porque se ela não tiver um bom mapeamento ortográfico, um bom treino de correspondência letra e som, ela não consegue ler com precisão. Ela lê adivinhando, ela lê errando, né? Vocês já devem ter se deparado com crianças que, na hora de ler, chutam as palavras, ou então elas chutam, elas leem errado, elas começam certo, terminam errado, é porque elas não estão decodificando, porque não foi feito um treino e não foi desenvolvido um mapeamento ortográfico, né? A criança não passou pelas bases que ela precisa passar para ser devidamente alfabetizada. Então, isso porque uma criança não aprende a ler lendo apenas. Ela precisa ter esses treinos para desenvolver essa fluência. Algumas crianças, sim, mas não são todas. Crianças com dificuldade de aprendizagem, se não passam por esse acompanhamento, por esse treinamento, pareamento letra e som, se elas não conhecem todos os fonemas, se elas não conhecem todos os grafemas, todos os dígrafos, se elas não conhecem, não recebem esse ensino, elas não conseguem ler. E aqui eu trago uma pergunta honesta. Você, professor pedagogo ou professor alfabetizador, você aprendeu a avaliar consciência fonêmica? Você aprendeu como fazer isso? Como desenvolver consciência fonêmica no seu curso? Você aprendeu a planejar uma aula, a alfabetizar utilizando instrução fônica sistemática? Você aprendeu a usar os gestos articulatórios como apoio, como pista visual e sensorial para a alfabetização? Você aprendeu essas coisas na sua graduação? Eu não aprendi. Comenta aqui embaixo o que você tem experienciado, o que você passou na sua graduação, você aprendeu essas coisas, porque esses pontos aqui, eles já são consenso internacionalmente. E estudos brasileiros mostram que no português faz sentido também, precisa ser feito isso também. E chegamos aqui a nossa conclusão muito importante. Se a resposta for não, se você não recebeu essa formação em pedagogia, então a falha não é sua, ok?
é uma falha de currículo. Precisamos repensar o nosso currículo de pedagogia no Brasil, assim como eles estão repensando lá nos Estados Unidos e em vários outros países. Alfabetizar é ciência, não é crença, não é achismo. Precisamos ter a evidência como maior peso para as nossas decisões, mais do que as nossas crenças ou as nossas preferências pessoais. Nós precisamos basear a nossa prática de sala de aula no que a ciência, tanto ciência brasileira quanto internacional, já comprova que funciona. Aqui estão as referências dos estudos. Então, para quem quiser aprender, se aprofundar mais, essas são as referências. Vou deixar elas aqui descritas completas na descrição do vídeo. Se possível, eu coloco links ali também dos estudos para vocês lerem por conta própria. E aqui fica, então, a minha recomendação. Eu espero que, se você ainda está no curso de pedagogia, espero que você tenha acesso a esses estudos, porque eu não tive. Inclusive, a minha professora de alfabetização me disse uma vez que nós não iríamos aprender sobre métodos de alfabetização, porque o método não importava. O que importava era formar alunos críticos, conscientes. E sim, nós precisamos formar alunos críticos conscientes alfabetizados. E vamos alfabetizar tendo conhecimento de prática que funcionam para alfabetizar. E não como eu fui para a sala de aula, apenas na tentativa e erro, passando alunos de ano sem saber ler e escrever de fato. Hoje eu trabalho como professora particular, atendo, todos os meus alunos que eu atendo são alunos com dificuldades escolares e são vistos pela escola como crianças com dificuldade de aprendizagem, mas eles não têm dificuldade de aprendizagem, eles só não foram alfabetizados adequadamente. E aí o que eu faço nas minhas aulas hoje é alfabetizar os meus alunos, é fazer esse treino de consciência fonêmica, treinar para desenvolver o mapeamento ortográfico. Faço, sim, uma alfabetização, ao mesmo tempo que explico ortografia. Também tudo tem que ser feito de forma tranquila, porque são crianças, né? Então eu não vou ficar meia hora explicando. Eu trago ludicidade para aula, eu trago música para aula, trago poesia, canto, faço tudo isso porque o lúdico faz parte do processo. Não é porque eu estou treinando e fazendo uma prática baseada em estudos, no que funciona, que eu vou abandonar a ludicidade. Isso não faz o menor sentido. Aliás, eu não conheço nenhuma professora que alfabetiza utilizando instrução fônica que deixa o lúdico de lado. Isso é impossível, isso é impossível. Ainda mais porque estamos falando de crianças, né? Então, não tem como. Então, precisamos quebrar esse preconceito que existe hoje no Brasil. Não sei de onde veio esse preconceito, que chamam instrução fônica e método fônico e método tradicional antigo, que precisa ser superado. Não é isso o que nós temos, não é isso que a ciência mostra hoje. Na verdade, até que apareça algum outro método que supere a instrução fônica, por enquanto, ele ainda é o mais eficaz. Então, a ciência sempre avança, né? Precisamos nos manter atualizados. E hoje o que tem de mais atual, mais recomendado, é a instrução fônica, partindo da consciência fonêmica, partindo do ensino dos fonemas. Espero ter contribuído de alguma forma. Compartilhe esse vídeo para quem está na área de educação, para pais também, pais que têm filhos com dificuldades na escola, dificuldades de leitura e escrita. Pode ser que esse vídeo traga um pouco de luz. Compartilhe com diretores, coordenadores. O máximo de pessoas precisa ouvir sobre isso. Bons estudos para vocês. Por favor, não deixe de me seguir aqui, de curtir o vídeo. Me seguir na minha rede social, no Instagram, principalmente, analima.professora. Tchau, pessoal!